Esse livro, ele é um livro sobretudo sobre uma coisa que é muito forte dentro da cultura africana, que é o sincretismo. O sincretismo, ele é uma coisa que se criou dentro da vinda dos negros para o Brasil. Quando eles vieram de várias nações, todos enfiados dentro de um navio. E, enfim, havia muçulmanos, havia africanos do sul, pigmeus que eram muito fortes na floresta, havia pessoas do mar, havia pessoas do deserto, né? E todos eles, para nós que somos brancos, eram todos simplesmente negros. Mas eles sabiam que eram diferentes entre si. E eles sabiam também, e isso é uma coisa curiosa do século XIX, que quando era dia de santo, ninguém trabalhava. Então, nos dias de santo, eles podiam cultuar os próprios deuses. E o que eles fizeram? Juntaram os dias de santos com os dias dos deuses deles. Então, você, no dia de Oxóssi, celebra São Sebastião. No dia de Iemanjá, celebra-se Nossa Senhora dos Navegantes. E assim vai. Os santos mais antigos, né? Por exemplo, tem um que é o da pele, que é um Omolu, que é de doenças de pele e doenças em geral, né? Se reza para Omolu. E essas pessoas que rezam para Omolu rezam no dia de São Roque, que por acaso, dentro da história dele, foi uma pessoa que teve sua pele arrancada vivo. Então, eles foram juntando as histórias dos santos porque interessava a eles, e assim eles conseguiram celebrar os santos das suas nações, né? E essa é um pouco a ideia que está por trás disso tudo. Porque isso criou uma nova religião que não é africana, que é o candomblé. Pode ser que hoje em dia ela já tenha ido de volta para a África, mas ela foi criada aqui no Brasil, por causa dessa mistura de nações, né? E acho que é muito interessante assim, essa volta, porque nessa volta se cria uma coisa diferente, que é o sincretismo. São duas famílias, uma começa na década de 30 e a outra começa na década de 80. Pessoas que têm minha idade um pouco menos. Então, a primeira família é do Seu Domingos. O Seu Domingos é um menino que nasce de um estupro, né, como era muito comum na época, e ao descobrir que a mãe está grávida, o pai põe a menina para fora de casa e ela vai acabar trabalhando numa igreja, que é o trabalho que ela conseguiu. E o padre gostava que ela era da igreja porque ninguém ficava fofocando com ela, e além disso ele tinha um espião, né, no candomblé para ver quem é da igreja lá que estava indo. Então, e essa mulher grávida tem um filho, né? O filho é o Otobiri, que é o personagem que depois, anos depois, vai acolher o Domingos como velho e vai cuidar dele, vai pagar o cuidador para cuidar dele, né? E aí então toda a história é isso, porque a família do Otobiri, ela é só do candomblé. Então, no dia certo, eles trocam as cores que estão penduradas pela casa, porque hoje é dia de Xangô, então é cor X. Porque hoje é dia, sei lá, de Oxóssi, então é outra cor, né? E isso tudo vai explicando um pouco no livro e dá para a gente ter uma ideia da dimensão que é a cultura africana.
né, que é muito mais do que as pessoas dizem ou pensam que é. Né? Nós não temos uma coisa que uma página em branco nesse caso. A gente tem uma cultura completa, cheia de elementos que são próprios da cultura deles. Né? Então o livro tem muito disso, ele tem muito de respeito, né? E uma coisa assim que talvez depois fique mais claro para vocês, assim, eu nunca fui num terreiro de candomblé, né? Mas eu consigo entender, mas eu tenho amigos e amigas que são pais de santo, mães de santo, né? E que me ajudaram a escrever esse livro e foram me passando informações de acordo com o que precisa. Então cada capítulo tem o orixá e o correspondente, né? Porque o Domingos é católico e quando aquela família que é do candomblé chama ele, eles respeitam a catolicidade dele, levam ele à missa, levam ele nas coisas, nos lugares que ele quer ir, né? E ele até arruma um trabalho depois, mas respeitam e ele respeita aquela família que tem, né, os elementos que são próprios deles, né? Como ter um quarto de santo, uma casa de santo na casa, que são hábitos comuns de quem tem essa religião. Para nós, foi a forma que nós negros encontramos para poder fazer nossas louvações, para poder adorar ao Olorum, Deus Supremo, e aos orixás. De que forma? Por exemplo, como era proibido aqui no Brasil e em diversas cidades, lugares do mundo, que o cristianismo é que imperava, a religião oficial era o cristianismo, então não aceitava outra religião. Então, de repente, nós negros, já dentro daquelas dificuldades que já passávamos, não podíamos louvar nossos orixás, porque se chegasse lá, visse os tambores tocando, o delegado, o padre ia lá, quebrava tudo e não deixava acontecer mesmo. Então, o que foi chegando? Aqueles negros que trabalharam, que iam, eram escravos de muitos padres da igreja, começaram a comparar, por exemplo, Santa Bárbara com Inhansã. Por quê? Santa Bárbara morreu queimada no fogo, numa luta defendendo o reino do pai dela, o reino dela, tá certo? Morreu queimada no fogo. E Inhansã, para nós, é dona do raio, das tempestades, do fogo, ela é dona do fogo, tá certo? Então comparou Inhansã a Santa Bárbara. É tanto que tem certos cânticos, nós não do candomblé hoje, mas que foi cantado, e mesmo a questão de Umbanda, mas que foi cantado na nossa época. Santa Bárbara Virgem dos cabelos loiros, ô Inhansã, venha me ajudar. E vem lá de Aruanda, vencer todas as demandas, faça o que puder na lei de Orixalá. Então, são simplesmente o quê? É uma junção que foi feita para que tivesse lá a imagem de Santa Bárbara, tá certo? E a gente ocultamente louvar Inhansã sem sofrer ataques dos mandantes da época. Graças ao Olorum. E foi comparando Cosme Damião e Dom com o Zerê, Xangô e São Jerônimo, tá certo? Na figura de São Jerônimo, onde tem lá um leão do lado, uma pedra e um leão, e Xangô é o dono da justiça, e o leão representa para nós o animal de Xangô, tá certo? O leão é o animal de Xangô, representado na corrente animal, a pedra na corrente mineral, então representa Xangô. Então São Jerônimo ali representava Xangô, então cantava, entendeu? Para São Jerônimo, ele é rei dos astros, o seu nome é São Jerônimo, eu venho pelo ronco do trovão, eu vim, mas o seu nome é Xangô, Deuim. Entendeu? Então, o que aconteceria? A gente está batendo os tambores, cantando e falando a São Jerônimo, não ia ser. Então, dá essa ligação entre os santos da Igreja Católica e os santos nossos orixás. Deu as comparações, tá certo? Que nem Iemanjá. Iemanjá é comparado a Nossa Senhora da Conceição,
tá certo? Oxum, a Oxumaré, tá certo? A Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Ogum, a São Jorge, tá certo? Por ser o guerreiro, o dono da ordem, Ogum é o guerreiro, o dono da ordem. Então, comparado a São Jorge, faz essa questão. Então, está aí a questão de tal secretismo religioso, tá certo? Para que a gente, isso ficou, e muitas coisas viram tradições. Hoje o pessoal de Umbanda, né, toca realmente, fala dos orixás e fala do santo da Igreja Católica, e nós do Candomblé voltamos às nossas origens, às nossas matrizes, tá certo? Que é o quê? Eu vou falar Iorubá. Eu vou estar cantando a Urubá, porque é uma cultura que permanece. Porque se ela é sucumbida, entendeu? Ela nunca existiu. Se você não traz uma coisa, ela acaba-se. Então não. Hoje eu canto Oiá, 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 Oiá de Bareliô. Estou falando totalmente Urubá. Tá certo? Estou falando Urubá porque a minha corrente, das minhas tradições, é de matriz africana e Urubá. Entendeu? Eu vou cantar Xangô. Xangô é pá de Ará, Araiaê. Xangô é pá de Ará, Araiaú. Entendeu? Então, nós trazemos, tá certo? Emanjá dodê aoiô, Emanjá dodê aoiô. Eu estou cantando a Iemanjá dentro do Urubá. Tá certo? Não há essa graças ao acabamento, essa toda a situação, mas ainda ficou dentro de Umbanda, dentro de Jurema, tem essa questão de estar louvando aos orixás, tá certo? E cantando ao santo da Igreja Católica.